gente, nós vamos começar a nossa aula, tá? Tenha em mãos aí a apostila 2, o módulo 1. E como na aula presencial, a gente vai começar com uma oração. E aí, em seguida, a gente parte, então, para um compartilhamento de telas aí, que a gente vai... Programei aí uns PowerPoints para a gente ir acompanhando, tá bom? Vamos orar, então? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por essa semana. Venha agora estar conosco nesta aula, nos dê compreensão desses conceitos e que o mais breve possível possamos estar juntos novamente. Nos dê tua paz e tua bênção nessa manhã. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Muito bem. Então vamos lá. Tudo é novo aqui para mim, tá? Então se eu der umas rateadas aí, alguém me manda um WhatsApp, eu resolvo. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui a minha tela. Só voltar aqui, porque eu tenho que otimizar o som. Deixa eu só ver onde é que eu tenho que voltar, tá? Vou interromper aqui só para eu arrumar ali. Antes de aqui, eu tenho que clicar neste botãozinho. Muito bom. Deixa eu só... Aqui. Muito bem. No módulo 1, a gente tem a questão da publicidade, tá? E a gente está trabalhando ali a questão da argumentação. Vou só admitir mais uns aqui. A gente trabalha a questão da argumentação e, trabalhando sobre a questão da publicidade, nós não podemos esquecer desses dois pontos, que vêm da retórica, tá? A persuasão e a manipulação. Gostei dessa imagenzinha aí, em frente à TV. Somos persuadidos ou somos manipulados? A retórica, então, é a arte, né, de bem argumentar. É a arte da palavra. E a retórica, ela tem dois lados, o negativo e o positivo. E aí a gente vai ver aqui qual é esse lado positivo e qual é o lado negativo. Tá? Opa, acho que eu passei dois. A manipulação é considerada negativa, tá? E a persuasão é considerada positiva. Tanto que quando a gente vai ver aí questões, né? Ah, quem é persuasivo, a gente tem que ser persuasivo. Então, sempre se coloca algo como é bom ser persuasivo em muitas situações, mas ser manipulado é muito ruim. Então, apesar desses conceitos, né, estarem aí relacionados com a retórica, tem uma grande diferença entre eles, tá bom? Vamos ver aí. A persuasão consiste numa técnica de argumentação usada por um interlocutor, tá? E ele tem, geralmente, o auditório, né, em frente a ele, e ele quer que todos acreditem nos seus argumentos, tá? A persuasão, ela pode ser benéfica, mas ela também pode ser maléfica. A gente não pode esquecer disso. Apesar de ela ter uma aparência de positiva, ela pode ser maléfica. Porque, dependendo da mensagem que ela foi passada, ela pode mudar drasticamente o pensamento de alguém, tá? Do seu auditório. A persuasão, ela age através de argumentos lógicos ou simbólicos, tá? E aí a gente tem que cuidar quais são os tipos de argumentos que nós estamos utilizando para persuadir alguém. E aí vem aquela parte das falácias que a gente estudou na apostila número 1, que são aqueles argumentos falaciosos, as inverdades. Parece verdade, mas não é verdade. E o que a gente observa é que muitos mecanismos, muitas ferramentas acabam utilizando a persuasão com vários tipos de argumentos. E aí basta que a gente considere ou que a gente pense muito bem sobre eles para que a gente entenda, então, a mensagem que deve ser interpretada por nós, tá? Todos nós devemos motivar alguém, mas acontece que a gente pode acabar manipulando ou persuadindo, ok?
E a manipulação? A manipulação, ao contrário da persuasão, existe uma predominância aí de emoções, tá? Então, aqui na manipulação, a gente vai ver aqueles argumentos que envolvem as emoções. O apelo ao público, o apelo à misericórdia. Aí a gente vai começar a compreender por que é tão importante a gente compreender que as falácias, elas podem ser perigosas, tá? Porque apelam à nossa emoção, podem levar as pessoas à adesão, né, de algumas coisas sem questionamento. E aí, entre as estratégias do manipulador estão alteração no tom de voz, olhares penetrantes, gestos dramáticos, diferentes expressões faciais, fala de forma muito sentimental, o manipulador, por natureza, ele é sedutor. Os objetivos são escondidos, né, ou apresentam-se de uma forma muito confusa, que não tem reflexão. E há autores que chamam a manipulação de retórica negra, ou persuasão irracional. Ela evita a crítica, tá? E, às vezes, até disfarça um pouco as atenções do próprio texto. Na manipulação, há um desprezo claro pela individualidade e liberdade de adesão dos ouvintes. Ele os vê como seres inferiores que usam um proveito próprio. Sabe que na antiguidade, você já deve ter visto isso com a professora Clarice, né? Na antiguidade clássica já se usava muito a retórica, o bem falar. E claro que a persuasão e a manipulação já estavam presentes. Então não é coisa nova, né? Como será que eu coloco esses quadradinhos assim, deitadinhos aqui para não ficar na tela? Eu fiz isso ontem, mas não sei fazer hoje. Pedro levantou a mão. Fala, Pedro. Eu ia perguntar desses quadrados que estão na tela, se era só pra mim que tava aparecendo. Que tá É, tapando metade do texto tá, esse. então acho que eu vou tirar ele, né? Tá melhor? Não sei. Só que daí Nem sei o que que é isso. vocês não vão me enxergar, tá? Essa minha voz já é importante. Como é que eu faço isso agora? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu minimizo, né? E daí vai dar certo. Deu? Deu certo, Pedro? Me diz aí. Deu certo, senhora, pra mim, deu. Beleza. Sim, pra mim deu. Tá bom. Então, se deu para você, deu para todos, tá? Porque é algo meio automático, assim. Muito bem. Então, as campanhas publicitárias, tá? Eu trouxe aqui algumas que utilizam essa questão da persuasão ou da manipulação. A gente vai ver algumas. As campanhas publicitárias havaianas, tá? Elas trouxeram em 2014 algumas imagens interessantes. Aí você vai ver que são artistas, tá bom? Ali a primeira, Letícia Spiller, até anotei aqui porque o nomezinho tá pequeno. A Letícia Spiller, que dizia ali no texto dela, essa é a minha, qual é a sua? E hashtag minhas havaianas. Depois, Preta Gil, também com a mesma frase, também com a mesma hashtag. Depois nós temos o Tiago Fragoso e ainda Constanza, né, que é uma influencer aí no mundo da moda. Bom, o que a gente vai observar? A campanha publicitária aqui da Havaianas, ela trouxe consigo algumas pessoas famosas. E qual é o argumento por detrás disso? É o argumento, trouxeram, né, um argumento de autoridade, mais ou menos isso, tá? Que é a sedução aí de um chinelo, né, considerado uma sandália hoje, tem um preço bem alto em relação ao seu início, né? E ela traz um argumento aí de autoridade, tendo uma influencer da moda e ainda alguns autores. Então, a finalidade é como se dissesse assim, esse auditório para quem eu estou, né, essas pessoas para quem eu estou colocando esse tipo de propaganda, é universal, é para todos, é para famosos, é para você que está em casa e também para pessoas que entendem de moda. Então, coloca ela num nível, a sandália, num nível aí de algo importante. E aí percebam o que muitos artigos científicos sobre publicidade dizem, né, para aqueles que vão estudar publicidade ou para aqueles que estão estudando argumentação.
Esse tipo de argumento, ele só demonstra que quando o auditório, né, o público-alvo é jovem, a mensagem para ser transmitida precisa ser descontraída. Vejam as cores, vejam as letras, vejam o hashtag para mostrar que isso não está apenas no nível da TV ou de um outdoor, já está nas redes sociais. Então, veja o quanto a argumentação ela está envolvida através de uma ilustração, ok? Vamos ver a próxima aqui. Deixa eu só... Aqui nós temos de novo, né, ainda em 2014, novamente as cores, tá? Nós temos ali dois famosos também, que é a Mariana Ximenes, tá? E aí você vai ver mais uma coisinha, que tem além da hashtag, no canto inferior esquerdo, no canto aí central mais à sua direita, tem um microtexto, tá? Apesar de ainda termos ali a frase, essa é a minha, qual é a sua, que foi o slogan, né? Nós também temos ainda a questão aí do microtexto, tá? Que ela traz consigo, que diz mais ou menos assim: um pé em casa, outro no mundo e os dois de Havaianas. Essa é a minha, qual é a sua? Então percebam que nós temos ainda esse microtexto, a assinatura da marca, né? O recurso aí que contribui para algo verdadeiro e real. Então, é a argumentação do que é real. Em casa eu uso, mas também, se eu estou viajando, vou pegar um avião, né? E depois ali nós temos também um outro ator que ele também traz esse mesmo microtexto, tá? Então, percebam o quanto a própria fala, a própria escrita pode fazer com que as pessoas aí comecem a perceber por detrás os implícitos que essas propagandas podem trazer para cada um de nós. Aqui nós temos uma outra propaganda de 2008, tá? Das Havaianas também. E aí tá bem recheado de cores. Aqui você não vai conseguir ver, mas eu anotei, tá? Do original, a campanha. Então, o que nós vamos ver ali? No primeiro anúncio ali, na primeira Havaiana, que é a Havaiana laranja, tá escrito em branquinho ali, ao rodapé de cada Havaiana, né? O seguinte, no primeiro, tem uma afirmação, tá? Cores tão bonitas que dá vontade de usar todas ao mesmo tempo. Uma pena você ter nascido bípede, em relação aos quadrúpedes. Quer dizer, que se você tivesse mais pés, você usaria todas as cores, tá? Na segunda Havaiana, tá? Nós vamos ter ali, se as cores não chamassem a atenção, o post-it seria branco. Então, mostrando aí a proximidade da utilização da sandália havaiana, de um estilo criado, então, por anotações importantes, assim é a importância, né, de você ter aí ou usar a sua cor. Aí nós temos a roxinha, tá? Que tem a frase: sabem por que cachorros têm aquele olhar triste? Porque eles enxergam as havaianas em preto e branco. Tá? Então, para aderir à tese, né, que use havaianas, o consumidor ele compara a sua possibilidade de visão à incapacidade do cão, valorizando assim as cores do produto. E por último, aquela amarela, vermelho para as ruivas, amarelo para as loiras, preto para as morenas, roxo para quem errou na tintura. Então, aí sugere que os tipos, né, físicos das mulheres, as cores para qualquer tipo de mulher. Então, veja o quanto está implícito tudo isso. Esse aí, a gente vai observar quanto que pode um texto trazer para nós uma verdade que a gente quer ouvir, tá? Então, tudo muito bem pensado, como a argumentação, ela está nos anúncios publicitários, né? Como forma de compreender aí a mensagem. Então, o aspecto linguístico, tá? Juntamente com a imagem, eles vão garantir aí para nós a transmissão e o entendimento de conceitos da mensagem publicitária. A imagem, veja o que diz ali Savieto, um linguista, né, que analisa a linguagem,
que a imagem é um recurso de presença fundamental para reforçar a tese inicial, que na publicidade é o próprio produto. A linguagem da publicidade é uma linguagem centrada no receptor ou no destinatário da mensagem. Outros autores também, escritores, Marcuse, principalmente, ele é muito citado quando se vai falar aí em linguagem, tá? Quem for fazer algum curso na universidade vai ouvir muito sobre esse camarada. Marcuse, ele tem vários livros e ele diz que alguns gêneros de discurso estão mais propensos à intertextualidade de intergêneros. É o caso da publicidade. O que quer dizer isso? Que a publicidade, ela acaba trabalhando com vários gêneros dentro de um texto. Ou ele vai te lembrar de um texto, tá? Então, trata-se de um dos domínios onde mais se verifica a intertextualidade de intergêneros, que aparecem com frequência textos híbridos, ou seja, mais de um gênero dentro de um texto, que buscam criar efeitos de sentido de inovação, surpresa, humor, transformam o anúncio publicitário num outro gênero, recorrendo, sobretudo, à alteração de forma, já que, como veremos, a função primária, por exemplo, é a de convencer o outro a consumir um dado produto ou utilizar um determinado serviço, tende a se manter, a ser reconhecida pelo anunciário. Então, a gente vai ver, às vezes, o desenho de uma tira, de uma charge, né, mais caricaturada, que é um gênero, dentro da propaganda das Havaianas. Então, é um texto se comunicando com o outro e criando ali um novo texto. É isso que o autor, mais ou menos, está nos informando. Então, agora, tudo isso que nos é dito nos anúncios, né? Eles são verdade ou não são verdade? A falar a respeito do discurso das próprias mídias, esse autor que está escrito ali, o Charaldo, sei lá como pronuncia, né? Esses nomes, mas possivelmente é francês, ele aborda a noção de efeito de verdade, contrastando com o valor de verdade. Então, o efeito de verdade está mais para o lado do acreditar ser verdadeiro do que para o ser verdadeiro. Diferentemente do valor de verdade, que se baseia na evidência, o efeito de verdade baseia-se na convicção e participa de um movimento que se prende a um saber de opinião, a qual pode ser aprendido empiricamente, através dos textos portadores de julgamento. O efeito de verdade não existe, pois fora de um dispositivo enunciativo de influência psicossocial, do qual cada um dos parceiros da troca verbal tenta fazer com que o outro dê a sua adesão ao seu universo de pensamento e de verdade. O que está em causa aqui não é tanto a busca de uma verdade em si, mas a busca de credibilidade, isto é, aquilo que determina o direito à palavra, dos seres que comunicam e as condições da validade da palavra emitida. Então, é a gente observar que o efeito de verdade ele torna-se importante no processo persuasivo, né, da publicidade. Uma vez que para fazer com que o consumidor compre um produto ou contrate um serviço, o texto publicitário ele tem que fazer com que ele acredite no que é informado, associando-se de alguma maneira à verdade do mundo encenado. Resta-nos então identificar por meio de quais estratégias discursivas o texto publicitário ele cria esse dispositivo enunciativo de influência psicossocial que possibilita o surgimento do efeito de verdade. Então, muitos desses textos, né, eles são consumidos por nós, mostrando para nós aquilo que pode ser verdade para nós naquele momento. A gente precisa crer nisso, tá? Então, por mais que os textos publicitários eles tenham uma estrutura fixa, né, de título, ilustração, texto, assinatura da empresa, a gente precisa observar que o texto ele comunica para nós uma verdade para aquele momento. E a gente acaba acreditando, né, através das nossas emoções, muitas vezes, que aquele produto realmente, naquele momento, ele é o melhor, o mais importante, e ele transmite essa verdade para nós todos os dias. Agora, a gente precisa tomar cuidado, né? Eu trouxe aqui um videozinho para a gente ver, ele é bem curto, mostrando como como o publicitário ele pensa ao fazer aí uma propaganda. The kind of a fellow that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree.
Now, it ain't 'cause that I don't smoke myself. I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's got to stop while they have that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death. I don't have an MD or law degree. I have a bachelor's in kicking butt and taking names. I get paid to talk. What do you talk about? I speak on behalf of cigarettes. My mommy says cigarettes kill. Now, is your mommy a doctor? No. Well, she doesn't exactly sound like a credible expert now, does she? Yeah. We call ourselves the Mod Squad. MOD, Merchants of Death. We're lobbyists for the tobacco, alcohol, and firearms Oh, só um minuto. Sorry. industries. How many alcohol-related deaths a year? Well, does that 100,000? That's what, 200? Desculpa. Temos aqui. Sorry. Oh my God. Consigo mover essa tela aqui que ficou na frente. Se travar tudo, tenta apertar o Windows M e abrir de novo. 170 a day? A tragedy. I front an organization that kills 1,200 people a day. Dad, I want to see what you do. The message Hollywood needs to send out is smoking is cool. You can put the sex back into cigarettes. Get a flight down. A Milena entrou aqui, só um pouquinho. LA, I'll get you a meeting with Hollywood super agent Jeff McGowan. Yeah, I'm gonna bring your dad in now. Is there anything I can get you, like an orange juice or a coffee or a Red Bull? No thanks. Okay. But what we need is a smoking role model, a real winner. Indiana Jones meets Jerry Maguire. Right, on 2 packs a day. This spring, don't hide the truth. We don't sell Tic Tacs, we sell cigarettes. And they're cool, available, and addictive. The job is almost done for us. Just filter it. The #1 killer in America is cholesterol. And here comes Senator Finister, who's clogging the nation's arteries with Vermont cheddar cheese. The great state of Vermont will not apologize for its cheese. What happens when you're wrong? See, Joy, that's the beauty of argument. Because if you argue correctly, you're never wrong. This is a heated issue. Nick, do you have a question? How on earth would Big Tobacco profit off of the loss of this young man? It's in our best interest to keep Robin alive and smoking. Have you heard of a reporter named Heather Holloway? My other interviews have pinned you as a mass murderer, bloodsucker, pimp, profiteer, and my personal favorite, Yuppie Mephistopheles. I'm a man of the people. Rock on, Kennedy. It's your family now. Tobacco takes care of its own. Michael Jordan plays ball. Charles Manson kills people. I talk. Thank you for smoking. Sony has a futuristic sci-fi movie they're looking to make. Cigarettes in space. It's the final frontier, Nick. But wouldn't they blow up in an all-oxygen environment? Probably. But it's an easy fix. 1 line of dialogue. Thank God we invented the, whatever device. The kind of a fellow that wouldn't even. Muito bem. Então aí a gente vai ver, e a gente já está acabando a nossa aula, porque o tempo já foi me avisado aqui. Mas esses argumentos que a gente viu, a gente precisa tomar cuidado aí, porque o que o vídeo mostrou pra gente? Exatamente isso. Que os argumentos pelo apelo da emoção, tradição, pelo novo, né? Eu até teria aqui um outro vídeo que o senhor comentando aqui, tá? Sobre o perfil, né, todos os signos que ele tiver contato, e essa elaboração é que vai acabar resultando em ideias criativas, em soluções criativas que ele tenha se imposto. Outra coisa importante que traça bem assim o perfil do redator publicitário é o fato dele ser alguém bem-humorado, porque o bom humor ele abre portas também para que você faça conexões criativas entre contextos, e isso acaba ajudando muito no processo criativo. Tem que ser alguém também disciplinado, porque ele sabe que por mais que a palavra, por mais que a frase, né, o parágrafo, ele seja um processo de lapidação, é como uma pedra bruta que você vai lapidando, o texto é isso, você sabe que você tem um tempo limitado. Ele é um texto deliberativo,
considerado um texto que projeta você para algo que ainda está por vir. E geralmente são as promessas que você faz de uma vida melhor, de mais beleza, de mais segurança, muito nesse sentido. É diferente do texto jornalístico, porque no jornalismo você geralmente traz para o presente. Em texto publicitário, não. No texto publicitário você tenta falar de algo que você pretende vender, porque o texto ele é persuasivo por natureza, você nunca pode tirar da sua cabeça que você está vendendo um produto ou um serviço, ou uma imagem ou uma marca. O texto publicitário ele tem como se fossem os fios que traçam uma trama de tecido. Então você tem, por exemplo, a escolha lexical que você tem que fazer, porque você tem que atingir um determinado público que vai compreender exatamente as palavras que você está usando. Você tem que ter unidade no texto, você não pode sair dispersando o assunto. Você tem, por exemplo, em alguns casos, a estrutura circular. Você vai encerrar o seu texto meio que retornando ao seu título, para que a pessoa tenha uma sensação de circuito fechado e ela seja inibida a querer fazer qualquer tipo de crítica ao seu texto. A última coisa que você quer é uma crítica. Você quer que as pessoas aceitem aquilo que você disse. Com essa possibilidade da interação, ele precisa ser mais ágil do que normalmente é. Ele precisa encontrar soluções criativas num tempo mais curto, num período mais curto de tempo do que normalmente se fazia antes. Então você tem que ter uma capacidade de adaptação da sua linguagem para cada segmento ou subsegmento que possa vir a surgir e que a sua comunicação possa ser ainda mais direta em relação ao seu consumidor, ao seu público-alvo, né, ao seu público final. Conhecimento sobre posicionamento de mercado, você tem que saber, por exemplo, quais são as novas mídias que estão surgindo e que tipo de solução você pode encontrar para adequar o seu texto a essa nova mídia que pode vir a surgir. Isso também é um desafio interessante. Eu diria que você também acaba encontrando nesse contexto atual uma realidade em que você tem que adequar cada vez mais a verba disponível, o objetivo de mercado e o seu apelo criativo. Muitas vezes a imagem já vem acoplada àquilo que ele pensa textualmente, ele não pensa só linearmente, ele pensa também do ponto de vista mais de imagem. Muito bem, pessoal. Eu vou aqui acabando e aí eu posso deixar disponível esse texto, tá? Esse vídeo para vocês verem, bem interessante, de um publicitário, mas mostrar que a argumentação é a sedução do seu discurso, tá? Argumentos quase lógicos e por vezes lógicos também, para garantir aí essa comunicação entre os interlocutores, tá bom? O módulo 1, ele falava sobre isso, a argumentação. E é tão importante porque no Enem, principalmente os textos, tá? Eles vão trabalhar com essas questões implícitas, que pode trazer uma charge, um anúncio publicitário ou até mesmo um texto dissertativo que vai trazer argumentação. E eu achei interessante um dos artigos que eu estava lendo em casa aqui, que a argumentação, ela é nossa, é nata. Todos nós tentamos em algum momento convencer as pessoas das nossas ideias e das nossas opiniões. Então não é tão difícil fazer um texto argumentativo. Basta que a gente apenas o quê? Mantenha estratégias, selecione bons argumentos e aí, creio que na próxima aula a gente consegue aí terminar essa parte, né? 40 minutos é muito pouco. Fala, Pedro, tá com a mãozinha levantada? Ou é da outra vez ainda? Ah, ficou levantado. Tá? Mas, muito bom ver vocês. Alguém tem alguma perguntinha rápida? Porque eu acho que termina em 1 minuto e 40 a nossa aula. Ou será o nome daquele rapaz lá, o francês, é Charratot. Tá. Viu? Eu sabia que era francês. Esse negócio aí, eu vou dar Charratot. Mas que bom vê-los, estão sadios, assim. Eu tive que fazer uma make, né? Porque eu acordo meio acabada todo dia. Mas, olha o Salles! Professora, tem uma pergunta. De cabelo? Não, como que a senhora manter essa postura tão bonita às 9 horas da manhã? A maquiagem, né? Porque agora eu virei youtuber. Eu tô aprendendo com as amigas youtubers da Make, né? Como Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado. Não é Salles se não fizesse uma piadinha, né? Ó, Ingrid. Gente, então, ó, beijo no coração.
tá? Dei uma lidinha no módulo 1, que ele fala isso, mas eu achei ele, assim, um pouco tímido, o módulo, por isso que eu trouxe esses outros videozinhos, tá? E eu coloco lá na aula para você ver na íntegra, principalmente quem está pensando em fazer publicidade aí, que pensa que a língua ou a linguagem vai ficar longe, vai ficar muito perto de vocês ainda. Eu tive um aluno que entrou na PUC esse ano, falou assim, nossa, eu achei que eu ia ficar livre de português. Só que ele tem a redação. Então, né? Ó, Laís Machado sempre me manda e-mail. Então tá, gente, ó. Beijo. Qualquer coisa me manda e-mail, tá? Sora. Beijo. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Beijo. Tchau.